Pessoal, vamos falar de conferências climáticas. Gente, isso não cai no Enem, despenca, amor, tá? Presta atenção, porque o tema é clima, e clima cai, viu? Fala pro zóio da química que clima cai, climatologia é importante, ele vai entender. Pessoal, vem comigo e vamos entender o porquê dessa problemática ambiental sendo tratada, obviamente, a partir da primeira conferência climática da ONU no ano de 1972. Anterior a isso, nós temos apenas algumas discussões, né, na década de 40, 50, até os anos 60, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Mas por que, professor? Julião, por que é isso de pensar o clima, essas conferências acerca do clima? Galerinha, até o século XVIII, o mundo se encontrava em certo equilíbrio. Obviamente, já havia desmatamento, obviamente já havia um uso, né, de recursos naturais, né, a madeira, minérios, enfim. Mas o que vai ocorrer, meu lindo, minha linda, meu lindax estudante, toda a teoria, século XVIII. Põe sua cabeça para pensar. Vamos lá. E aí? Pensou? Revolução Industrial. Professor, sempre tem um negócio que o pessoal lá fala, Revolução Industrial, século XVIII. Mas quando no século XVIII? Convém se falar segunda metade do século XVIII. 1760, 50 e pouquinho, invenção da máquina a vapor. Professor, não tô lembrado dessas paradas aí. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 18ª Revolução Industrial. Amor, vai lá na outra aula. Procura nós aí, toda teoria tem essa aula de geografia lá. Vai lá, gatinho, gatinho, os outros 99% que tá me assistindo. Pessoal, então, o que ocorre após a Revolução Industrial? O uso de recursos naturais de modo exponencial, de maneira exacerbada. Depois nós vamos ver em outras aulas, por exemplo, sobre o consumismo, não é? E isso nos trouxe uma transformação da paisagem muito maior, nunca antes vista na história da humanidade. Professor, então nós temos um grande problema. Sim, nós temos um grande problema. Professor, mas eu vi um vídeo lá falando, um cara lá, que não tem nada disso aí. Que essa coisa de mudança... Amor, vamos prestar um vestibular, né? Ciência, gatinho, gatinha, né? Vamos. Né? Não é grupo de WhatsApp isso aqui, hein, bem? Galera, por que de estudarmos as mudanças climáticas? Para a geografia, nos interessa, obviamente, pela climatologia, pela biogeografia e pelos aspectos da produção no espaço. Então vamos lá. Atualmente, para vocês terem uma ideia, olha como essa problemática ela pode vir de uma maneira nova, de uma maneira diferente. Este ano, né, nós tivemos essas queimadas, o aumento das queimadas, né, a níveis próximos aí ao de 2007, tá? E isso causa um impacto econômico muito forte para essa região centro-sul brasileira, Argentina, Uruguai, Paraguai. Como assim, professor? Se eu estou aumentando o desmatamento da Amazônia, eu estou reduzindo o processo de evapotranspiração, que traz umidade para a nossa região, aquele conceito dos rios voadores, rios aéreos lá da Amazônia. Existe mais umidade na atmosfera amazônica do que no rio Amazonas. E isso é trazido para nós. Perceba que nós estamos aqui em uma região, aqui no caso, não é o estado de São Paulo, estamos aqui no interior de São Paulo, uma região do Trópico de Capricórnio, Mato Grosso do Sul, Paraná, aqui, essa é uma região de alta pressão. Portanto, não seria uma região de umidade pela dinâmica dos ventos. Célula de Hadley. Caça lá na tua aula de climatologia, amor. Nessa linha latitudinal, o que eu tenho?
Deserto do Atacama no Chile, deserto de Nairobi, perdão, de Nairobi, deserto de Kalahari, deserto da Namíbia, eu tô com Nairobi na cabeça, tá por aqui Nairobi, né? Deserto do Outback australiano, Outback, não é só um lugar pra você ir lá. Ai, professor, você que Outback era onde a gente ia lá comer os negócios lá daquele... Amor, por isso que o Outback tem um perfil topográfico, bem, do Outback australiano, gato. Para, segura a onda, bem, né? Vamos... Ai, nossa, descobri o mundo, né, bem? Vamos lá, galerinha. Então, é necessário nós compreendermos que os impactos ambientais não são locais. Vamos pensar em escala geográfica. A escala é local, regional, global. A escala é global. Tira aquela noção da... a Amazônia é o pulmão do mundo, né, professor? Não, bem, não é. Para. Vai lá pro povo da biologia estudar o trem lá do fitoplâncton lá, que é de lá que tá vindo oxigênio. Agora, ele é um regulador climático. Aí sim. Aí tamo junto. Veja quando a gente tem lá, agro é pop, agro é tudo, agro é... Yo! Filho, se reduzir a umidade vinda da Amazônia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, São Paulo, olha só o impacto econômico, inclusive, para essas regiões. Então, quando a gente fala aqui desse desenvolvimento, desde os anos 60 até agora, nossa decadinha que já vai chegar, né? Nós vamos chegar até a Rio+30 em 2 anos, né? Não sei se vai ter esse nome, outro nome, talvez. Mas hoje o mundo tem olhado de outra maneira para as mudanças climáticas. Ah, professor, mas há essas pessoas que falam negacionistas, essas coisas doidas. Ó, o mundo está observando de uma maneira diferente. Veja que anteriormente, nós vamos passar, não é? Conferência a conferência, vocês vão ver que eram só discussões, eu tinha órgãos da ONU, né? Organizações da ONU, hoje são os países. A Eco 92 é uma mudança na visão climática global. A Eco 92 ela é importante neste sentido. Ah, professor, por que ficou a Rio 92, Eco 92 virou Rio 92, depois virou Rio+10, pela importância que teve essa conferência no Rio de Janeiro. Por traçar uma agenda para o desenvolvimento dos países e redução da emissão de gases. Porque começa a se avaliar de maneira econômica o meio ambiente. Não mais como árvorezinha, não mais como plantinha e bichinho que morre. Então o mundo passa a observar, inclusive o mercado, como uma oportunidade também de ganhar dinheiro. Opa, professor, não vamos encarar de maneira... Ai, todo mundo ficou bonzinho, ficamos verdes, todo mundo é vegano agora, dá as mãos e sai naquele campo lindo, maravilhoso, com os animais tudo em harmonia. Não, não é isso, bem. É porque há uma visão de que eu tenho como lucrar também com o meio ambiente. Percebem isso? Então vamos lá, pessoal. Continuando aí nesses temas, não é, que vamos trabalhar. Não posso falar de questões ambientais sem antes falar em preservacionismo, conservacionismo e reparação de danos. O preservacionismo é uma visão, é uma corrente ideológica dentro da problemática ambiental de que não se deve tocar em mais nada. Não confunda. Preservacionismo, conservacionismo é a mesma coisa. Não, não é bem. Tá bom? O preservacionismo então, ele traz uma noção de que não se deve tocar mais. Parou tudo. Não vamos desmatar mais nenhuma árvore. Não vamos mais usar nenhum recurso a mais do que estamos utilizando. Funciona? Funciona. Óbvio que funciona. Nós sabemos que a natureza, se nós não fizermos mais nada com ela, ela retoma o seu equilíbrio. Obviamente, o que já extinguimos não tem como voltar, né, pessoal? Os danos que nós já causamos, no caso de algumas populações animais e vegetais do planeta, são irreparáveis. Mas o nosso planeta tem a capacidade de se reequilibrar. Professor, mas eu tenho aspectos econômicos, eu tenho interesses, eu tenho países, eu tenho empresas, eu tenho... Concordo, meu brother. Difícil mesmo. Aí vem a visão conservacionista. A visão conservacionista nos traz uma ideia de que nós temos que reduzir, sim, o consumo,
de que nós temos que trazer uma visão mais verde ambiental para as nossas relações de produção, de consumo, de países. Entretanto, vamos usar os recursos de maneira racional, como a geração de energia, mudanças na matriz energética para algo, né, que cause menos impacto. Percebem? Essa é uma visão conservacionista. E o fato de reparar, professor? Reparar é replantar. É trazer, não é, a necessidade de termos, por exemplo, parques ambientais, não é, parques nacionais, parques municipais. É reparar os danos que causamos no meio ambiente. Há na nossa legislação diversos fatores, por exemplo, se a empresa causa determinado dano ambiental, vai abrir um bairro numa localidade empreiteira, ela repara esse dano em outra localidade. Né? Dependendo do que for, dentro da mesma microbacia, não é? Tem tudo isso. Então é uma visão de reparação. Percebe, aluno, toda a teoria? Maravilha, galerinha! Vamos então começar a falar desses encontros pelo clima e dessas conferências climáticas. Tudo começa, né? Na realidade, a gente tem desde a década de 40 essas discussões, mas há um fator que às vezes passa despercebido por nós. Mas se a gente fizer um diálogo com a sociologia, nós vamos ver na contracultura um movimento importantíssimo para a questão climática global. O que rolou na década de 60 mesmo, pessoal? No United States of America? Movimento hippie, bem. Professor, mas o que você vai falar daquele bando de louco lá nos Estados Unidos, né? Existia uma noção de contato com o meio ambiente. É um período que é criado, por exemplo, o Parque de Yellowstone nos Estados Unidos. Então, aquele pessoal malucão lá, paz e amor, maravilha, né, bem? Tocando seus sons com Jimi Hendrix, com a menina lá, Janis Joplin e seus amigos, eles promoviam uma visão de harmonia com a natureza. E por incrível que pareça, foi um movimento que tomou uma importância muito grande, inclusive na discussão da temática ambiental. E não apenas, né, os hippies discutiram isso, como países passam a discutir isso, como a ONU passa a discutir isso. E em massa, essas manifestações culturais se tornam manifestações políticas e passam a trazer a temática ambiental para as discussões globais. Professor, então foram os hippies que fizeram tudo isso? Não, óbvio que não, mas há sua participação. Isso é legal, tá, galerinha? A gente conseguir fazer esse diálogo com a sociologia, no caso aí a contracultura. Beleza, galera? Nos anos 60, então, temos as primeiras discussões acerca dessa problemática ambiental, onde não é, na Conferência da Biosfera de 1968, a maior parte das nações, diversos representantes dos governos dos países, não. É uma visão dentro de órgãos da ONU, tá? Como a Unesco, a FAO e a OMS. Então veja só a importância, uma discussão acerca da saúde, acerca da educação, acerca da fome e da produção de alimentos. Por que, professor, a importância de produção de alimento e fome? O que isso tem a ver com mudança climática? Só tudo, né? Só tudo. Quer um exemplo? Arroz, ano 2020, ficou mais caro no Brasil. Professor, é coisa desses políticos. O que ocorreu? Uma seca no Sudeste Asiático, produção de arroz caiu. Dólar tá alto, o produtor de arroz no Brasil viu uma oportunidade de um novo mercado que não era explorado, ou tão explorado, e passa a vender para lá. E nós aqui ficamos com o arroz mais caro. Tá vendo, amor, como a produção de alimentos ela é afetada? E hoje a seca é lá. Dentro da dinâmica do nosso planeta, daqui a pouco pode ser aqui, ou já está sendo aqui, de certo modo. Né? Então, pessoal, olha como é importante essa visão. Por isso que nós temos organismos dentro da ONU relacionados à educação, relacionados à alimentação e à produção de alimento e relacionados à saúde. Porque as mudanças climáticas interferem diretamente nas nossas vidas. Beleza, pessoal? Até que chegamos em Estocolmo, é a primeira conferência da ONU para o clima. Qual a importância de Estocolmo, professor?
basicamente essa é a maior importância da Conferência de Estocolmo. Ela é a primeira conferência da ONU, tá? Onde vão líderes de diversos países para tratar da problemática ambiental. Se nós formos pensar sobre o que foi criado, deixa eu virar para cá, o que é criado nesse momento, nós temos o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que perdura, que está até a atualidade. Então, de 1972 é criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o que daí vai surgir o painel intergovernamental de mudanças climáticas, International Panel of Climatic Change, yo! Beleza, amor? Já na década de 80, tá? Às vezes a gente acaba desconsiderando, né, a década de 80 por não ter tido tanta importância na Nairobi em 82, mas há dois fatores muito importantes, pessoal. O IPCC em 87 e Protocolo de Montreal. Já vamos falar sobre isso. Calma, aguenta aí. Aguenta. A outra questão muito importante que nós vamos ter essa discussão até hoje entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Qual o paradigma que encontramos aí? Os países desenvolvidos já desmataram muito para produzir, para ter as riquezas que têm. Já poluíram muito. Já tiveram, né? Já se utilizaram do meio ambiente para sua produção e para chegar onde estão. Os subdesenvolvidos ainda não. Então, essa é a grande discussão que eu vou ter em Estocolmo. Como vocês querem que nós... E olha como há uma perversidade por trás disso. Como os países centrais buscam, inclusive, controlar os periféricos. Porque é vantajoso nós não nos desenvolvermos tanto para não competir. Olha que perversidade, galerinha. Lembrem-se também, né, que, obviamente, né, é interessante a gente conseguir compreender essas relações, sempre, tá? Não é só falar, foi discutido a criação do PNUMA, do IPCC depois na outra década, e blá blá blá. Não, mas vamos entender sob um ponto de vista da geografia crítica. Como é a produção entre os países? Por que alguns países querem impor aos outros certas condições, né, para o seu desenvolvimento? É muito importante a gente estabelecer essas relações, pessoal. Enem adora esse rolê. Enem adora esse rolê. Pay attention, please. Vamos lá. Chegamos então em Nairobi em 1982. Nairobi, em 1982, no Quênia, não é, nos traz, né, um debate já esvaziado. Nós já temos, não é, uma força muito grande naquela questão da Guerra Fria. Nós temos uma força muito grande dentro, né, quando começa, não é, a União Soviética a ter essa sua derrocada que vai culminar, né, com a queda do Muro de Berlim em 89, com o fim da União Soviética em 91, já é a derrocada da União Soviética. Eu tenho um foco, não é, do mundo não mais nessa questão ambiental, mas sim, não é, nessa disputa ideológica de final de última década da Guerra Fria. Todavia, né, temos que salientar, obviamente, que apesar desse debate ter sido um tanto quanto fracassado, há sim diversos pontos interessantes que culminam, não é, dessa conferência de Nairobi, que são o IPCC e o Protocolo de Montreal. Isso aqui, eu criei este efeito para que você imaginasse que fosse um neon roxinho brilhando. Por quê, professor? Em 1987, nós temos o Protocolo de Montreal. O Protocolo de Montreal, ele tratou diretamente sobre o buraco na camada de ozônio. Vamos voltar no que a gente falou da Guerra Fria. Olha a importância dos satélites, que vieram sim da corrida espacial. E aí a gente começa a avaliar uma redução da concentração de ozônio na Antártida. O que faz com que os raios UV entrem, derretam o nosso regolato polar. Olha que pira, como a gente consegue estabelecer essas relações. E aí, em 1987, os países se reúnem em Montreal e falam assim, mano, nós precisamos fazer alguma coisa acerca disso. E o que nós vamos fazer? Ó, nós descobrimos
que os gases, né, de CFC, eles acabam por desfazendo essas moléculas aí. Depois pergunta lá pro povo da química, hein? Chemistry, chama isso aí. Ó. E precisamos reduzir a emissão desses gases, acabar com a emissão desses gases. O que vai ocorrer, pessoal? Esse protocolo é assinado em 1987. Por que eu estou dando tanta atenção para ele? O ano é 2019. Ano passado, hoje 2020, não sei se vai assistir essa aula agora, o ano que vem, bem, né, amor? Mas, entre 2019 e 2020, nós tivemos um aumento, né, da camada de ozônio. Então, quer dizer, uma redução do buraco da camada de ozônio do tamanho da Groenlândia. Professor, estamos salvos agora, bem? Não é apenas isso, galera. Não sejamos inocentes. Vejam que foi em 1987. Olhe quantas décadas se passaram para nós termos resultado a partir de um protocolo que foi seguido pelos países. Nós vamos ver outros protocolos aqui, como o de Kyoto, por exemplo, né? Que nós não tivemos, né, essa sequência tão positiva como de Montreal. Mas eu falo sobre isso. Foco aqui, protocolo de Montreal. Quer um chute meu, do tio aqui? Chute pro Enem, protocolo de Montreal 1987. Por quê? Porque o buraco da camada de ozônio reduziu. E se ele reduziu, foi por este protocolo aqui. Atualidades, atualíssimo isso, galera! Vamos dar continuidade, meus amigos, minhas amigas! Sou falso, né? Nem te conheço. Bom, 1992, esse é o ano que o Rio de Janeiro entra, não é, no cenário global. E aqui eu vou ter, né, vindo da Agenda 21, que é a primeira agenda climática, nós temos diversos pontos traçados para que o mundo siga, não é, o rumo de um pensamento voltado ao meio ambiente, às políticas ambientais. Veja que é depois do Protocolo de Montreal. Já tem algo que assinaram. Então vamos lá. E a Rio 92, ou a Eco 92 traz a ideia do desenvolvimento sustentável. Professor, eu ouço falar direto de desenvolvimento sustentável, eu estou sempre ouvindo esse rolê. What the hell, amor? Que é isso, professor? O que é desenvolvimento sustentável? É nos desenvolver economicamente, deixando para as próximas gerações os mesmos recursos que encontramos ou mais. Olha que conceito legal para você, para guardar aí no teu coração, tá bom? Então é deixar para as próximas gerações, mesmo desenvolvendo-se economicamente, deixar para as próximas gerações os mesmos recursos que encontramos ou mais. Belezinha, pessoal? E também traz pela primeira vez uma visão de transferência de tecnologias. Ó, o Milton Santos, lembra que a gente citou? Olha esse conflito, países desenvolvidos contra subdesenvolvidos. Se eu tenho uma transferência de tecnologia dos países desenvolvidos para os subdesenvolvidos, os subdesenvolvidos podem causar menos dano para o meio ambiente. Lindo, professor. Então, a partir daí, todos deram as mãos, fizemos uma ciranda e fomos morar na praia, vendendo, vivendo da nossa arte. Não é maravilha, meio ambiente, tudo lindo? Não, meu bem, não foi isso que aconteceu. Obviamente, se foram traçados essas metas, né, na Agenda 21. Todavia, não foi bem o que encontramos. Mas o que a gente pode ter vindo da Agenda 21 que foi muito interessante para nós? O Protocolo de Kyoto, em 1997. Que ele prevê a redução da emissão de gases de efeito estufa. Perfeito, professor. Então todo mundo vai reduzir a emissão de gases de efeito estufa, principalmente, né, o gás carbônico, o monóxido de carbono, dióxido de carbono, maravilhoso, uhul! E aí nós não vamos ter mais problemas. Nós visualizamos que não foi bem isso que aconteceu. Praticamente todos os países que assinaram este protocolo não tiveram, posteriormente na Rio Mais 10 anos depois, né, foi acordado, inclusive, que 10 anos depois eles iriam se reunir para ver o que foi, né, feito. Vale lembrar que o protocolo de Kyoto ele ficou em negociação até 2005. Até 2005. Então, olha a demora. Veja como a problemática ambiental ela é sempre deixada de lado. Vai chegar um momento
em que isso será cobrado, meus queridos. Bom, outro fator que vem do protocolo de Kyoto que é muito interessante para nós é o crédito de carbono. Por quê, professor? O que é esse crédito de carbono? O crédito de carbono é uma financeirização da proteção do meio ambiente, poderia ser? Poderia ser. Só que nós temos, por exemplo, diversas plantações, que são desertos verdes, né, monoculturas. Nós temos uma floresta, né, de seringueiras, por exemplo, onde ela pode gerar crédito de carbono. Ou eu ter um grande aterro, né, ele pode virar, né, um crédito de carbono. Então, não necessariamente apenas as regiões onde eu tenho preservação ambiental, florestais, né, naturais, nativas, geram créditos de carbono. E isso é vendido no mercado. Vamos supor, né, que existe uma empresa, ela causa um dano ambiental e ela é cobrada por lei, né, de suprir este dano que ela está causando. Então, ela compra créditos de carbono. Ela emite muito carbono na atmosfera e ela vai ter que pagar esses créditos de carbono como uma recompensa ao que ela está causando. Tudo bem? Então, o que num primeiro momento pareceu ser algo voltado realmente à preservação do meio ambiente e redução de emissão de gases, acabou se tornando foi algo que acabou sendo mercantilizado, entrou no mercado financeiro. Tá bom, galerinha? Vamos dar continuidade. Rio+10. A Rio+10, que foi na cidade do Joanesburgo. Mas, professor, não é Rio+10? Por que foi Joanesburgo? Foi do Joanesburgo, amor. Teve essa ideia, né, de se mudar de país. Então chega até Joanesburgo, né, no ano de 2002, 10 anos depois. E a ideia da Rio+10 era reavaliar o que veio das metas traçadas pela Agenda 21. O que se observou, né, foi o que eu já falei anteriormente, é o protocolo de Kyoto mesmo. Né? Nós não tivemos, né, uma realização por parte dos países dessas metas. É inegável, obviamente, que observamos atualmente uma grande redução da emissão de gases dos países europeus, principalmente. Mas ainda é muito pouco. Sabemos que hoje os maiores emissores de gases são a China, os Estados Unidos, o Brasil também está por lá, a Rússia, né? Então nós precisamos ter um comprometimento maior. E foi o que a gente observou na Rio+10. Um descomprometimento, né? Uma falta de compromisso na realidade para com os acordos que foram traçados. Mas o que nos vem de lá, né? Nos veio principalmente a noção de se reduzir a população abaixo da linha da pobreza. Veja como se modifica, né, até a visão ambiental de que meio ambiente é só o que é natural, não tocado pelo homem. Aqui eu passo a ter uma visão acerca da sociedade. Uma região com grande desequilíbrio, né, vindo da desigualdade social, ela vai acabar causando maior impacto ambiental. Percebam que ter populações abaixo da linha da pobreza não é só um prejuízo para o meio ambiente, mas é um prejuízo para a humanidade. Então passa a se tratar nas conferências climáticas também a nossa espécie, o bicho-homem. Então nós também seremos tratados, nós também vamos ter que observar as nossas relações com a humanidade. E isso é muito interessante. Até que em 2008 nós temos em Copenhague essa visão de redução de emissão de desmatamento e degradação. Então, em Copenhague, em 2008, se assinado esse termo, esse acordo de Copenhague, de que os países reduziriam a emissão a partir de desmatamento e degradação. A sigla é em inglês, mas em português também segue do mesmo jeito. Reduction of Emission on Deforestation and Degradation. Que lindo, gente! Olha o bilinguismo. Aqui a gente é bilíngue, hein, gente? Fala português e merda fluente. É uma maravilha. Chegamos na Rio+20, meus queridos, minhas queridas, e os outros que não gostam tanto assim. A Rio+20, ela já vai trazer, não é? 20 anos depois, voltamos no Rio de Janeiro, ela vai nos trazer uma nova noção
para a problemática ambiental. E essa infraestrutura? Vamos repensar, por exemplo, a questão de obtenção de energia. Os países estão desenvolvendo-se. O capitalismo chegou num ponto, né, numa intensificação do consumo tão grande que nunca se existisse no mundo. Há novos polos industriais do planeta. China, tão potente, pujante, 2012. E agora? Eu preciso gerar energia em todas essas regiões. Então eu tenho que transferir infraestrutura de energia limpa, por exemplo, de meios de transporte, de noções de mobilidade urbana, por exemplo, galera. Então é muito importante ter essa noção de promover a infraestrutura com a visão da sustentabilidade. Isso foi muito legal vindo da Rio+20. E um dos acordos traçados pela Rio+20 foi de se erradicar a pobreza. Perfeito? Depois nós temos a Conferência das Partes, que foi feita em Paris, e nos traz o Acordo de Paris em 2015. Professor, eu fiquei vendo que o Acordo de Paris é mais ou menos igual ao Protocolo de Kyoto, tá certo? Não! Trata-se da redução da emissão de gases também, galera. Só que o Acordo de Paris, diferente do Protocolo de Kyoto, ele não vai ter uma visão de redução para todo mundo. Mas sim, os países desenvolvidos vão ter que reduzir muito mais do que os subdesenvolvidos. Vão ter países subdesenvolvidos até com a possibilidade de aumentar a sua emissão. Como assim, professor? Porque esses países estão ainda em processo de industrialização. Esses países estão iniciando, estão entrando agora os seus processos econômicos. Como eu vou proibi-los de emitir gases, né, vindos da queima, sendo que esses países nem se industrializaram? Percebem? Então é uma redução proporcional. Os países mais ricos devem diminuir mais, os emergentes vão diminuir um pouquinho menos, países extremamente pobres podem até aumentar a emissão, até que se equilibram e todos passam a baixar a emissão de gases. Essa é a grande vitória do Acordo de Paris. Então o Acordo de Paris foi fantástico porque os Estados Unidos assinou. Que maravilha, professor! Então os Estados Unidos assinam o Acordo de Paris. Sim, até chegar o nosso querido presidente do topete, Donald Trump, que fala desse jeito, né, bem? E retira os Estados Unidos do Acordo de Paris. Então, meus queridos, minhas queridas, o que eu espero de vocês sobre essa aula de conferências climáticas? Que vocês consigam estabelecer relações, não apenas decorar. A geografia, ela tem sim seus conceitos, ela tem suas aulas, você tem que saber o que rolou aqui ou ali, mas que você consiga correlacionar as áreas da geografia. Não ficar apenas falando que clima é coisa de geofísica e acabou. Correlacione, traga as noções de geopolítica, traga as noções de geografia econômica. Nós temos que correlacionar tudo isso. Chute do tio. Protocolo de Montreal 87. Esse tema é legal. Só para lembrar, redução dos gases CFC. Hoje, 2019 para 2020, nós tivemos a redução do buraco da camada de ozônio. Isso quer dizer que um novo mundo é possível. Basta todos nós estarmos juntos. Tamo junto, então. Beijo para vocês. Até a próxima. Valeu!